Olá, minha gente. Olá, olá, olá. Estamos de volta. Sim, nós estamos de volta. Pois é, vocês que estão aí deste lado, vocês me ouviram? Eu falei para vocês que brevemente estaríamos então a realizar o nosso podcast. Sim, ele chegou. E hoje é a primeira edição do nosso podcast Movimento da Fé. Pois é, nós estamos aqui para movimentar a minha fé, para movimentar a tua fé, você que está aí do outro lado. E é por isso que estamos aqui. Então, olha, vamos aproveitar este momento maravilhoso que o Senhor Jesus tem nos concedido. E hoje temos a nossa convidada. Sim, nós temos uma convidada. É uma convidada especial, é uma convidada que realmente Deus colocou em nossos corações para que ela hoje estivesse aqui. E ela está aqui, tá? Eu espero que vocês tenham um podcast abençoado. Eu espero que este momento seja um momento do coração de Deus para os vossos corações. Amém? É isso aí. Eu vou fazer, então, vou dar a introdução, vou deixar com que a nossa convidada possa, então, se apresentar e é isso. E vamos aí. Paz e graça a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. É um prazer, é uma honra estar aqui neste podcast, convidada pela nossa irmã Eliana. Com certeza é Deus que queria este momento e como ela começou introduzindo um podcast que já tem um tema bastante profético, que é o movimento da fé. É, Sim, é. realmente. Eu me chamo Diassonama Nazaré da Silva Ayala, longo, né? Mas as pessoas me conhecem mais por Irmã Naná. É assim que eu gostaria que me chamassem, me conhecessem, Irmã Naná. Amém. Sou vossa irmã porque sou filha de Deus. Sou filha de Deus, sou casada, tenho uma filha e vivo cá na Bélgica, pela graça de Deus. É isso, é isso. É bem verdade. Muito obrigada, minha irmã Naná. Estamos todos felizes pela tua presença aqui e desde sempre eu te vejo como uma mulher tremenda em Deus. Eu te vejo como uma mulher sábia, uma mulher que realmente conhece o teu lugar, uma mulher que realmente conhece quem você é em Cristo Jesus e é por isso que você está aqui. E este lugar é para pessoas que realmente simplesmente glorificar o nome do nosso bom pastor, o Deus Todo-Poderoso. Pois é, irmã Naná, eu estou muito agradecida mais uma vez e eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência com Deus. Eu quero que você possa falar para as pessoas que vão nos ouvir, que você possa falar para o mundo inteiro quem é Deus na tua vida e o que é que Ele tem feito para ti. Eu queria, e não só eu, mas o povo inteiro, queria te ouvir um bocadinho você falar da tua experiência com Deus, na verdade. É com muito prazer. Mas primeiramente eu gostaria de dizer realmente quem é Deus. Deus para mim é o Pai. Deus para mim é o ar que eu devo para respirar, é a essência, é o fundamento de todo o meu ser. E quando falamos de uma experiência é porque é resultado de uma intimidade que É, nós temos com alguém que pode trazer esse fruto. Porque realmente dizer que conhecer Deus é preciso passarmos por um processo, porque só se conhece aquela pessoa com quem se tem intimidade. amém. Só que se conhece a pessoa com quem se convive, como no relacionamento humano. É Se verdade. nós não tivermos um relacionamento de convivência, como poderei dizer que conheço a irmã Eliana? É Não, verdade. será muito difícil. Então a mesma coisa acontece do relacionamento que nós temos com Deus. Deus, na sua essência, ele buscou se revelar ao homem. Nós podemos ver isso no ato da criação. O próprio Deus, ao criar o homem, ele volta para ti e diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso. Então, eu carrego em mim
a imagem e a semelhança de Deus, significa que eu sou semelhante a Ele. E se Amém. eu sou semelhante a Ele, então eu porto alguns caráteres, alguns atributos que são transmissíveis de Deus para mim, Amém. como o amor, a bondade, a fidelidade. Mas existem outras coisas que não são intrinsecamente para Deus, como a santidade tremenda de Deus, não é? Nós nos tornamos santos porque Ele nos santifica, não é? Mas Deus, Ele é o grande, o tremendo em nossas vidas. E nós não podemos dizer que eu conheço Deus sem ter experiência com Ele. É Não. verdade. É preciso ter uma experiência com Deus Sim, para o conhecer. é E eu sou verdade. uma mulher que, pela graça de Deus, eu tive experiência. E a experiência são situações que vão ocorrer, eventos que ocorrem na nossa vida, não é? Que vão nos permitir chegar ao ponto de dizer até aqui, uau, é Deus. Porque eu não queria nunca simplesmente ficar naquele momento de dizer que eu conheço Deus simplesmente porque o meu pai, a minha mãe me falavam. Não. Mas eu gostaria mesmo, não é, de conhecer Deus por mim mesma. E pela graça de Deus, eu percorri este caminho com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, minha amada irmã. Então, dentro desta experiência que você teve com Deus, na verdade, qual foi realmente, como começou essa experiência? Como foi para você alcançar a misericórdia do Divino? Como você encontrou? Como você conseguiu achá-lo? E hoje você está aqui para conseguir falar dessa experiência tremenda, desse testemunho que você tem para dar para todos nós. Como você começou em Deus, em Cristo Jesus? Como eu disse, eu já nasci numa família cristã, Sim. uma família crente. A minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, todos nós já íamos à igreja, tudo aquilo. Nasci na igreja, cresci na igreja, mas eu não tinha aquela consciência de Deus. Sim. Eu não tinha aquela consciência da grandeza de Deus, sabe? E eu ia tipo por hábito. Eu ia tipo simplesmente por um compromisso que o pai e a mãe tinham para conosco, né? Cada manhã do domingo estávamos preparados para ir à igreja. E é assim que eu fui crescendo. Mas eu agradeço porque é uma semente que foi plantada. Exatamente. Amém? Isso. Então, no percorrer da minha vida, depois eu me casei, fui batizada até ainda, fui batizada em 2010, mas ainda assim, aquilo não resultou uma transformação. Talvez, para mim, eu acho que foi o impulso do pastor, não é? Que anunciou em mim a palavra de Deus. Ele falava, era uma pessoa muito fervorosa, uma pessoa que gostava mesmo de buscar a Deus na profundeza, mas eu não tinha aquela consciência. Eu fui batizada, mas eu ainda vivia, não é? Desrespeitando certos princípios de Deus. Sim, eu tenho que ser clara aqui. Amém. Eu não tinha aquela consciência de santidade. E até porque é normal, né? Porque, na verdade, um processo, alguém quando conhece a Deus não vai conhecer de uma noite por dia, na verdade. É isso que a irmã falou, é um processo. Mesmo estando dentro da igreja, continua sendo um processo, e este processo vai derivar então, porque cada processo tem a sua dimensão, tem os seus momentos. Se calhar aquele momento não era o seu momento. Deus estava a preparar o momento exato para você conhecê-lo, na verdade, não é? É verdade, eu agradeço a Deus porque Ele não desiste de nós, sabe? Ele mesmo é aquele pai amoroso que está aí paciente, à espera do momento em que nós vamos disponibilizar o nosso coração para Ele. É verdade. Então, eu acredito que eu também passei por isso. Eu me casei, depois de eu me casei em
sinceramente, eu esqueci. Eu fui batizada em 2010, no ano de 2000, perdão, e eu me casei em 2011. Então, quer dizer, passou-se 11 anos depois que eu casei. E quando eu casei, antes do período do casamento, tem um processo da preparação do casamento. Exato. Eu acredito que foi neste momento em que eu comecei a passar a verdadeira transformação. Amém. Por quê? Porque há diferença em mudança e transformação. A mudança, simplesmente, a substância não se transforma. Ela pode mudar de um estado, mas não há transformação. Mas na transformação, há mudança da substância. Podemos dar aqui o exemplo da água. A água, nós podemos conhecê-la em vários estados. No estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Mas ela volta na sua posição inicial. Na sua natureza. Não há transformação. Mas a transformação é mais além. Podemos ver o exemplo da largatiça. A largata, ela é um animal, é um verme, mas ela passa o processo da transformação, se transformando numa borboleta. Uma borboleta, verdade. É algo totalmente diferente. Então, significa que quando somos transformados, nós passamos por um momento da metamorfose. Isso. E é a metamorfose espiritual que vai nos levar a viver a dimensão da grandeza de Deus. Aleluia. Ai, que bom. Amém. Olha, já começamos aqui com uma atmosfera bem acentuada, uma atmosfera abençoada, e eu realmente estou a gostar deste momento, minha irmã. Eu acredito que vamos avançar e muita coisa vamos falar, e no decorrer deste podcast vamos sentir, sim, já estamos a sentir a presença, e com certeza Deus vai se manifestar de uma maneira tremenda. Podes continuar, minha amada? Verdade, estava aqui a dizer. Então, é preciso nós passarmos no processo da transformação. Porque quando somos realmente transformados, significa que experimentamos situações, eventos que nos levam a viver essa transformação. Que lá nós poderemos dizer, aqui o encontro foi feito. Irmãos, deixa eu vos dizer uma coisa. Nós temos o nome de um pai da fé muito conhecido, Jacó. Mas nós, às vezes, temos aquela noção de que Jacó, mas Jacó é um homem que realmente teve que passar por um processo de transformação. Amém. Para chegar ao ponto de dizer que realmente conhecia Deus. É verdade, é verdade. Então, quando nós temos experiência com Deus, aí conseguimos chegar ao momento de dizer que eu conheço a Deus. Por quê? Porque este momento da experiência vai me permitir ter intimidade. E relacionamento com Ele. É verdade. E conhecê-lo no seu ser. É verdade. Nós conhecemos Deus como Deus do amor. Mas Deus é o Deus também de justiça. De justiça. É o Deus também de misericórdia. É o Deus também santo. Então, cada atributo apresenta uma dimensão profética e profunda do Senhor. Aleluia. Que é importante que o homem de Deus, nós, os filhos de Deus, o conheçamos. E aí vamos conseguir entender a grandeza da divindade de Deus. Amém. Mas é preciso estar transformado. Nós estamos a falar da metamorfose espiritual. Aleluia. Então, a metamorfose espiritual vai nos permitir conhecer esses atributos que são aspectos de Deus. Amém? Amém. Então, amém. Eu quero dizer que eu comecei a viver essa metamorfose já no meu processo da preparação do meu casamento. Então, quando eu me casei, realmente eu disse, uau, achei que tudo seria mar de rosa, todos os problemas estavam aí resolvidos, mas não. Eu comecei a viver a minha vida fora da minha casa. Comecei a ser eu mesma o centro do governo da minha casa. Aí já não tinha minha mãe, já não tinha o meu pai. Pois é, é verdade. Ali onde a gente vai viver o verdadeiro teste da vida. Realmente, eu também tive essa certa experiência. E não é fácil porque a gente acha que quando estamos por baixo das asas da mãe e do pai, nós conseguimos perceber que o pai e a mãe cuidam de tudo, mas depois quando saímos, ali já não há pai, já não há mãe para poder nos socorrer. Ali somos
nós mesmas. Ali nós conseguimos tentar resolver todos os assuntos, problemas que vêm nas nossas vidas, ou seja, dentro do nosso lar, para resolver. E é interessante, e nós queremos ouvir, sim, queremos ouvir como é que foi esse processo, então, quando começou a viver, não mais com os pais, mas com seu esposo. É aí onde começa a minha verdadeira experiência com Deus. Porque ler a Bíblia, compreender cada história, não é fácil. Eu me casei em 2011 e eu desejava tanto viver a graça da multiplicação. Amém, Porque aleluia. a bênção de Deus, amém? Amém. Porque há quem pode dizer que não deseja isso, mas eu desejei tanto ser mãe, desejei tanto isso, mas irmãos, eu consegui entender que é Deus que dá a vida. Amém. Deus é que dá a vida. E enquanto Ele não permitir, irmãos, podemos recorrer a qualquer tipo de procedimento, até os mais sofisticados da ciência atual. Isso. Se Deus não permitir, não há vida. Não há vida. Amém? Amém. Então, passaram-se 8 anos, irmã Eliane. 8 anos. E em cada ano era uma luta. Eram batalhas que eu tinha que atravessar. Eu cheguei a ponto de dizer, será que me fiz mal confiar a Deus? Fiz mal consagrar a minha vida a Deus? Fiz mal em tentar escolher esse caminho? Ou será que eu é que não pedi a vontade de Deus? Porque quando estamos no meio da tempestade, ficamos embarrotados, às vezes perdemos a visão. Por isso eu quero chamar aqui a atenção dos nossos irmãos. Nós, quando estamos no meio da tempestade, é aí onde nós devemos procurar pedir a revelação do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque lá nós vamos conseguir ter uma decisão que vai mudar a atmosfera da nossa vida. Aleluia. Caso contrário, a situação torna-se cada vez mais caótica. Então, no caminhar com Deus, é preciso parar e refletir e olhar, pedir mesmo, Senhor, fala para mim, direciona-me, porque tomando eu o barco, com certeza não chegarei ao porto seguro, mas tomando tu o barco, Senhor, chegarei ao porto bem seguro. Aleluia. Então, enquanto estava, isso depois do 3º ano do casamento, foi aí onde eu recebi uma revelação, alguém veio à minha casa, e essa pessoa disse para mim, irmã Eliane, você tem que sair. Do casamento, nesse caso? Não foi do casamento. Eu já servia a Deus na igreja onde eu frequentava. Sim. Mas essa pessoa me disse que Deus não me vê naquele lugar. Deus não me vê servindo Ele aí. Eu fiquei atônita, mas como? Eu tenho servido a Deus, na moderação, na intercessão, na escola dominical, até no grupo coral eu fiz parte. Embora que não tenha aquela voz para cantar, mas eu sempre gostei de cantar, mas não tenho uma linda voz. Para Deus não importa a voz, hein? Não importa, é verdade. A intenção do teu coração é o que importa para Deus. É verdade, eu fiquei, é verdade. Meu Deus, mas como? Como sair em um lugar, um ambiente, com a família, com os pais, com o marido? E lá onde eu me casei, lá foi uma decisão não fácil. Sim. Eu disse, não, isso não veio da parte de Deus, com certeza. E eu insisti, continuei. Mas no ano de 2017, eu vivi um confronto da fé. A minha fé foi confrontada. E olha, antes de chegar lá, só queria alertar, porque hoje em dia, normalmente, quando nós somos confrontados, nós compreendemos como um
um desafio ou uma revolta, mas o confronto da fé é para nos provar realmente como está o nível da nossa fé, a nossa intimidade, porque na verdade fé, um homem quando tem fé, ele tem certeza de alguma coisa, porque a fé ele nos faz ter certeza de alguma coisa, e a certeza que nós temos é Cristo. E tu, quando tens Cristo, a tua fé é jamais abalada. Então é importante saber, sim, que quando nós estamos, quando alguém nos confronta, isso é para nos provar que nível de fé nós temos. Podes começar, minha irmã. É verdade. Por quê? Porque todo ser humano, não é? Tem problemas, tem adversidade, tem luta, mas o Filho de Deus, diante da adversidade e da luta, a sua fé é provada no momento em que os princípios que ele preza do Senhor são levados em questão. Você tem que fazer uma escolha, ou continuar a aceitar, ou então se corromper. É Então, é aí onde muitos de nós, muitas das vezes, falhamos, erramos. Mas é preciso que nós tenhamos o fundamento certo. E nós sabemos que o fundamento é Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Então, se nós conhecemos que o fundamento é Cristo Jesus e alguém vir com um outro fundamento, com certeza, nós não podemos negociar a nossa fé. Nós devemos continuar focalizada no Senhor. Então, neste momento, eu encontrei a minha fé a ser confrontada. Aquilo que eu creio, não é? E aquilo que estava a me ser apresentado. Então, eu disse, não. Eu prefiro morrer estéril, mas continuando a acreditar no Senhor, do que ter 10, 20, 30 filhos e corromper a minha fé. A tua fé. E aí foi determinante para mim. Então, eu me posicionei e eu disse, não, aqui eu me vou. E eu fui. Quando eu voltei, eu olhei para mim mesma, eu disse, Senhor, só te tenho a ti. Não permita que o teu nome seja envergonhado, porque eu aceitei a tua palavra. A tua palavra é que me sustenta. Então me ajuda para que eu não caia. Não cai. Eu comecei a ter muitos problemas no meu relacionamento. Vocês sabem, a Bíblia fala da história de Ana. O que nós muitas das vezes não entendemos é que Ana era uma mulher como cada um de nós. Era uma mulher que passou num vale que eu mesma também passei. E eu consigo compreender o que Ana viveu, porque eu vivi a mesma experiência. Mas eu poderia não ter uma enrevale como Penina, mas tinha as Penina na família, na rua, na sociedade, nas amizades. Então, de certa maneira, existia uma Penina ali. Com certeza. Não no verdadeiro sentido, mas existia uma Penina. E as Peninas são como a força para nos impulsionar a continuar a acreditar. É verdade. Aceita as Peninas que estão ao teu lado, mas você não pode simplesmente tratar a Penina da mesma maneira que ela te trata. Amém? Amém? Porque a Penina vai vir com insultos, mas nós não podemos ir da mesma forma, porque nós carregamos em nós a glória, a grandeza de Deus. É verdade. Então, é essa grandeza de Deus que nós carregamos que vai fazer com que as Peninas que estão ao nosso redor possam ser convertidas, possam ser transformadas, possam ser impactadas. Amém? Amém. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, permita que a tua vida seja o reflito da glória de Deus. Amém? Amém. E para dizer, para continuar essa experiência que eu tive com Deus, eu tive que sair e procurei Deus numa outra dimensão. Foi muito difícil, irmãos. Deixa-vos dizer que quando Deus quer nos abençoar, é quando a luta se intensifica mais. É quando mais a nossa fé é provada. Aleluia. Eu nunca soube o que é fazer um teste de gravidez. Nunca soube. É difícil, irmãos. Muito difícil quando nós desejamos algo e nós não conseguimos ter.
É muito difícil. É luta. Só Deus sabe. Mas a palavra dele é que nos fortalece. Porque quando Deus tem algum propósito para conosco, irmã Eliane, não importa. É verdade. Não importa o tamanho da dor. Se nós nos mantemos firmes, o propósito do Senhor certamente se cumprirá. Se cumprirá. Mas se nós nos abalamos, desistimos, não viveremos o propósito de Deus. É verdade. E eu vou vos dizer que, como mulher, eu tentei de tudo. Tentei de todos os procedimentos que poderiam existir, não é? Ao meu alcance, para tentar engravidar. Mas eu não conseguia. Não conseguia. E então, desde ali, o que que te levou você a continuar a crer, mesmo não alcançando, porque você tinha a liberdade de não crer mais neste Deus, você tinha a liberdade de não adorá-lo mais como seu Senhor e Salvador, você tinha a liberdade de ir para um outro caminho, de escolher uma outra vida, mas o que realmente te levou você a continuar a confiar, a continuar a persistir nele, na verdade? Eu acho que não só eu quero saber, mas o irmão ou a irmã que está aí do outro lado realmente quer saber o que te levou, porque este é o realmente sentido da vida, o que nos leva a gente a continuar a seguir alguém ou a confiar, né, em Deus. E se nós pedirmos, né, porque a Bíblia fala que se nós pedirmos a Ele, Ele é justo e fiel para nos dar. Então, o que te levou, na verdade? Realmente, eu aprendi que nós devemos amar a Deus não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. Amém. Então, isso é que me ajudou, que me firmou a continuar a esperar em Deus. Amém. Apesar daquilo que eu desejava não ver com os olhos físicos, amém, mas eu continuei a acreditar no Senhor simplesmente porque Ele me salvou. Aleluia. Amém. Como eu disse anteriormente, eu, quando vivi a experiência de Deus, que a minha fé foi confrontada, eu decidi em mim mesma aceitar, a continuar a crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, o único Deus Criador de tudo quanto existe. Aleluia. Ainda que eu morra estéril, a contrapartida de corromper a minha fé com 10, 20, 30 filhos. Disso nada me serve. Amém. Amém? Amém. Então, é mesmo o amor de Deus. O amor de Deus é que me fez prevalecer. E no outro lugar, no outro sentido, tinha o meu marido. Deus me deu um homem, posso dizer, segundo o coração dele. Porque mesmo quando eu ficava fraca, ele me fortalecia. Amém. Então, automaticamente eu estava... Eu era guardada por Deus. Amém? Deus tomou o coração do meu marido. E até hoje, porque eu vejo Deus em ti, e Deus tem te guardado até hoje, porque pelo pouquinho que você já me falou da tua experiência, e eu entendi que realmente Deus está contigo, na verdade. Realmente, Deus está comigo, irmãos. Por quê? Porque eu digo que quando eu poderia recorrer a outras situações, não recorri porque eu sou não recorri não porque eu sou forte, mas porque o Senhor é a minha força. Amém. O Senhor me sustentou. E no tempo oportuno, no momento em que eu menos esperava, eu recebi a boa notícia. Irmãos, eu não descobri que eu estava grávida simplesmente por um teste de gravidez, não. Foi uma coisa muito tremenda. Enquanto eu estava no meu lugar de oração, enquanto eu estava no meu momento com Deus, eu ouvi a voz me dizendo: estás grávida. Aleluia! Irmãos,
parece algo... Eu nunca poderei esquecer aquele momento e aquela voz. Pois É é. tão viva, é tão profunda e tão presente. Eu, enquanto orava, eu ouvi a voz me dizer: estás grávida. Eu saltei, porque eu estava por cima da cama, ajoelhada a orar, por um outro Aleluia. objetivo, irmão. Mas eu ouvi, no momento em que eu entrava na profundeza com Deus, ouvi Deus trazendo no meu coração esta palavra. E eu Aleluia. me lancei, me joguei ao chão. E a primeira coisa que eu fiz, como humana que somos, foi ver um calendário. Isso. Irmãos, Ai, foi ver, é tão lindo, é muito lindo, é muito foi ver o lindo. calendário para poder saber, não, mas como é que eu posso estar grávida? Não tem nenhum indício que Sim, possa provar que eu esteja grávida. grávida. Porque Mas afinal de depois, contas, mas depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo de espera, na verdade? passado 8 anos. Meu Deus, 8 anos de espera. 8 anos, porque eu me casei no dia 28 de agosto de 2011 Uhum. e eu descobri que eu estive grávida no dia 11 de outubro Uhum. de 2011. Aleluia. Então, foram 8 anos 8 anos de espera. onde tudo poderia acontecer, um divórcio, Sim, sim. uma Uma traição, traição, um um abandono. abandono, É, é. mas pela graça e honra de Deus, Tu não, o não o Senhor nos fizeste. guardou. O Senhor nos guardou. Isso é muito lindo e é muito poderoso, irmã. Não te esqueças o que vais dizer. Eu sempre digo, Senhor, deixa-me ouvir a tua voz, porque eu sei se eu ouvir a tua voz, eu jamais serei a mesma. Com certeza. Eu jamais serei a mesma. Olha, é tão lindo, é tão lindo. Eu tive 2 vezes experiência com Deus, Deus a falar para mim, e eu jamais esqueço essa experiência. E eu sempre digo, Senhor, eu quero continuar a ouvir, porque na verdade, quando nós ouvimos a voz, é uma voz transformadora, é uma voz que, olha, tu já não és mais a Com mesma. Tu podes ir certeza. para o norte, para o oeste, para o sul, podes ir em todos os caminhos possíveis, mas o caminho da verdade, tu jamais vais te esquecer, tu jamais vais sair dela. É verdade, ouvir a voz de Deus é transformadora. E ouvindo você falar isso me faz lembrar dos bons momentos e dos momentos que eu tenho tido com Deus. E essa experiência que tu estás aqui a dizer, há muitas mulheres também que estão nesta situação. É verdade. Há muitas mulheres que estão a passar esse tipo de situação que passaste. Esperaste 8 anos e depois de 8 anos ouviste a voz de Deus a falar contigo. E neste período tu não te decepcionaste, tu não enfraqueceste, tu não viraste as costas para Deus. Tu confiaste somente em Deus. Tu tiveste uma fé inabalável ao ponto de chegar até 8 anos ainda assim, chegar a Deus, ajoelhar, pedir, orar, dizer que Ele é bom. E isso não tem se visto muitas das vezes em muitas mulheres, não é? Muitas mulheres sentem-se fracassadas, sentem-se já derrotadas. E esta palavra que vem de ti, eu acredito que vai fortalecer várias mulheres, milhares de mulheres que estarão a assistir esse podcast. Amém? Podes falar, minha amada. Deixa eu te dizer, mulher, não desista. Mulher, não desista. Nós mulheres somos um ser muito especial. Amém. Por isso é que quando no Éden, depois do pecado cometido, quando o Senhor voltou-se para os homens, Ele disse na mulher: terás dores ao teres os teus filhos. Mas o bom é que Deus disse, apesar da dor, nós Aleluia. teremos os nossos filhos. Olha o amor de Deus. Aleluia. É tão tremendo, irmãos, porque Deus, apesar do nosso pecado, apesar de nós desobedecermos a Ele,
mas o seu amor continua intacto. O seu amor continua preservando as nossas vidas, continua Aleluia. conservando as nossas vidas. Por Aleluia. isso, mulher, não desista. Continua buscando ao teu Deus. Continua acreditando, porque Deus é fiel. Aleluia. A este Deus que um dia olhou para a minha miséria, voltou o coração dele para a minha miséria e mudou a minha miséria em um estado agradável. Aleluia. Ele continua o mesmo. Mas importa que cada uma de nós possamos estar na presença de Deus. Aleluia. Sei que não é fácil nos dias de hoje. A fé de muitos está sendo abalada. A fé de muitos está sendo abalada por causa dos eventos atuais. A minha poderia ter sido. E também foi. Mas o importante é nós recorrermos Amém. a Deus. Amém. Persistimos, irmã Eliane. Enquanto nós não persistimos, nós não vamos conseguir viver a vontade perfeita, agradável de Deus. É verdade. Não foi fácil. É verdade. Eu tive tudo para desistir do casamento, do marido e me lançar em outro lugar. Outro lugar. Mas há algo. Quando eu fiz o meu compromisso de matrimônio, eu não estava a fazer primeiramente com o meu marido. Eu fiz primeiramente perdão com o marido, mas coloquei Deus como testemunha. Como testemunha. Então, se ele era testemunha desse matrimônio, então eu pedi a graça dele sobre a minha vida para me ajudar a ser fiel na palavra que eu declarei diante dele. Aleluia. Então eu pedi a Deus. Olha, muitos esperavam que eu desistisse, que o meu marido me abandonasse. Porque quando uma mulher não concebe, o estigma da sociedade é voltado sempre à mulher. Porque é a mulher que porta a gravidez. Mas ainda assim, Deus foi muito bom para comigo. Amém. A sua misericórdia esteve lá. A graça do Senhor esteve lá. É que susteve o nosso relacionamento. Amém. Aleluia. Então, para dizer que depois daquele dia, eu vivi uma experiência transformadora com o Senhor. Então, era um Deus que eu não simplesmente o conhecia por ouvir, mas eu vivi a glória de Deus. Aleluia. Porque eu disse que eu fiquei 8 anos, mas eu recebi vários diagnósticos médicos. Diagnóstico esse que não davam nenhuma possibilidade de eu poder ter filho. Os diagnósticos que eu recebia eram sempre negativos. E o mais abalador é que eu tinha o útero de uma criança. O meu útero não havia desenvolvido. Então, era impossível conceber uma gestação. Mas eu dizia, mas como? Será que é por eu ter a estatura baixa, 1,59 m? Mas se eu ver as pessoas, as anãs com... Até crianças de 13 anos, 12, 11 anos, elas concebem e têm o útero ainda de criança, não é? Então, para dizer, quando o inimigo quer combater a descendência da mulher, ele veio com tudo. Porque essa foi a missão. Combater a descendência da mulher. O inimigo não quer ver que a mulher produza filhos. Amém? Isso é verdade. Por quê? Porque quando nós nascemos os filhos, estamos a proclamar a continuidade da grandeza de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então o inimigo vai combater. Então você, que Deus te deu a graça de ser mãe, de carregar uma criança no teu ventre, te sinta mesmo agraciada por Deus. E luta este combate com fé, para que os teus filhos sejam aqueles que vão portar a glória de Deus. Porque são eles que vão lutar contra as outras as potestades do inimigo. Amém. 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 Então, por isso que o inimigo combate muito a mulher. A mulher. Porque é a mulher que traz a descendência, a vida de Deus. Por isso é que Deus disse que você vai perseguir a descendência da mulher. Você vai tocar o calcanhar dele, mas ele vai te quebrar a cabeça. Então, Jesus veio por intermédio de nós, as mulheres.
Amém? Amém. Jesus é aquele que veio colocar o inimigo, destruiu Satanás. Então, se o Satanás já está destruído, significa que nós temos esse poder, irmãos. Não vamos permitir. Não desista. Não desista do sonho de ser mulher, Aleluia, de ser mãe. de ser mãe. Não desista. Porque Deus é aquele que realiza os sonhos. Amém. Amém? Amém. Então, é a palavra de Deus. Então, para dizer que depois disso, eu vi que realmente Deus é grande. Aí, nada mais pode me fazer duvidar. Uhum. Porque, Pois é, depois de ouvires a voz dele naquela noite, então... depois de ouvir a voz da noite, eu fiquei ainda assim, naquela... que tentar ver, compreender, será mesmo que eu estou grávida? Por quê? Porque não fazia sentido, na verdade. porque eu estava do período menstrual, Yeah. entendes? Então, e não fazia sentido para mim eu estar grávida, enquanto eu estava no período menstrual. Uhum. O que é que aconteceu? Mas depois eu me enchi com uma fé, disse não. Deus, faça a tua vontade. Uhum. Então deixei o dia amanhecer, pedi a alguém para me comprar um teste na farmácia. É. Quando a pessoa trouxe o meu irmão, e nessa época eu já estava com muita tensão no meu casamento, prestes mesmo já a ser destruído, para dizer que o agir de Deus vem no tempo oportuno, amém? Exatamente. E amém. então foi um milagre de Deus. Foi um milagre de Deus mesmo. Aquilo mudou tudo. Aquilo que seria para ser, que estava para ser destruído, Deus restaurou. Restaurou. Então Deus sabe nos consolar. E ele confunde, né? Confunde o inimigo de uma tal forma. Com certeza. É verdade. Então foi assim. E quando eu peguei no teste, a primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus, dizer: Senhor, guarda o meu coração. Uhum. Porque eu não sei o que eu poderei receber, não é como resultado. Sim. Mas guarda o meu coração, Senhor. Para não se Eu frustrar, declarei, né? oui, declarei essas palavras com muita tristeza no meu coração. Porque, irmãos, eu nunca soube o que é fazer um teste de gravidez. Não sei se vocês estão a me entender. E quando eu vi aquele teste e as palavras que eu ouvi, então eu disse: Senhor, guarda o meu coração. Guarda o meu coração. Quero viver o teu querer. Amém. E eu fiz o teste, passando alguns minutos. Posso olhar para a câmera mesmo para falar? Passando alguns minutos, quando eu fui para lá e vi. Olha, irmãos, eu nem queria me aproximar. Estava até por irmãos, porque assim, somos todos filhos do mesmo pai. Amém. Amém. Então, para dizer, eu não queria. Eu fiquei, parece, acho que centímetros. Eu vi a distância para ver se era... O que estava lá? Mas a distância eu consegui perceber lá os 2 risquinhos vermelhos. Meu Uau! Deus! Eu saltei! Eu saltei e peguei aquilo. Eu disse: Meu Deus, Senhor! Deus não mente! Não, ele não mente. O Senhor é Deus! Aleluia! Oh, meu Senhor! Amém. Oh, Deus, seja louvado, Pai. Amém. Deus me deu essa alegria. Amém. Eu pude ver. Uau! E o meu marido não estava. Yeah. Infelizmente. Mas era tudo o plano de Deus. Amém. Ele, quando regressou, ele encontrou esta bênção. Amém. E foi algo que totalmente mudou a estrutura das nossas vidas. Aleluia. Não só a nossa, até das pessoas que estavam ao nosso ao redor. Sim, porque é um testemunho para as pessoas também. Porque era algo que não somente nós estávamos a passar, mas também tinha outros casais que casaram na mesma época. Também estavam a passar nesta situação. Passando, que até nem sequer conseguiram atentar até o tempo que nós atentamos. Acabaram separando. E por isso é que a expectativa das pessoas era tanta também que nós poderíamos nos separar. Porque casamos todos praticamente, outros na mesma igreja, outros o ciclo de amigos. Sim. Então eu não entendo porque é que
Há muito combate hoje dentro do do matrimônio matrimônio. para a concepção. Então não vamos brincar. Quando nós queremos nos casar, vamos Aleluia. mesmo consagrar o nosso casamento no Senhor, É verdade. porque o inimigo tem se levantado nisso. É um meio mais fácil e rápido que ele tem usado para trazer a A separação. separação. É verdade. Porque ele não se alegra. Não se alegra. Não se Ele alegra. só vem para destruir. É verdade. Mas o nosso Deus é aquele que disse: tenhas vida e vida com abundância. Aleluia. É Então, verdade. para dizer que foi bom, porque Deus me fez alegre mãe de filhos. Amém. Eu consegui provar a Aleluia. bondade de Na Deus. tua vida. Amém. Assim como David disse, morreria sem dúvida se cresce, se não cresce que verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Aleluia. Então é uma afirmação, quer dizer, que ele poderia morrer, mas como ele acreditou Isso. que viveria a bondade do Senhor, isso lhe deu vida. Amém? Para continuar a viver. Então a palavra de Deus é que nos dá a vida. Amém. E se nós acreditamos nesta palavra, viveremos Aleluia. e testemunharemos. Aleluia. David, ao afirmar aquilo, estava inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. Então é isso. Eu também talvez morreria. Mas ao acreditar que o Senhor é aquele que faz da Esther alegre mãe de filho, eu continuei firme nesta palavra. Aleluia. E o Senhor me deu esta graça. E hoje eu tenho uma filha maravilhosa. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, para a glória e honra de Deus. Amém. Então, não há nada, tu vois? Já não tem nada que eu possa dizer que não, ou alguma coisa que pode vir, me abalar, me tirar da presença de Deus. Sim. Não, enfraquecer a minha fé. Não importa, irmãos. Cada um tem uma experiência. Alguém pode ter a experiência de uma cura. Eu tive a experiência da maternidade e é forte. Então, são experiências impactantes. É verdade. Eu não sei qual é a fase, qual é o momento que talvez a pessoa que está ao outro lado está a nos ouvir, está a passar. Mas deixa-te dizer, continua firme. O Senhor é Deus e as suas misericórdias não são finadas, mas elas se renovam a cada manhã. Aleluia. Significa que a graça que eu recebi não ficou bloqueada para mim, mas ela poderá te alcançar em nome de Jesus. Aleluia. Mas continua olhando a Cristo Jesus. Aleluia. Com Glória fé. a Deus. Então, por isso, nós queremos que essa fé possa movimentar. Por quê, irmã Eliane? A fé não é algo estático. Não. A não fé é algo dinâmico. É verdade. Tem que estar em movimento. Em movimento, é verdade. Por isso é que é o nome deste podcast. E Deus colocou nos nossos corações. Inclusive, quem deu este nome é o meu irmão. Uau. Como eu disse, nós estávamos à procura de um nome para este podcast e nós estávamos a gravar, a fazer a primeira gravação, na verdade, da introdução. E ele me perguntou: Ilânia, tu já tens o nome do podcast? Eu disse: ai meu Deus, eu esqueci. Eu tinha que ver, porque realmente eu estava a me preparar para dar este nome. Eu perguntei a Deus e tudo mais, mas no mesmo dia que estávamos a caminho para poder gravar, ele me fez a pergunta, eu disse: eu esqueci. E nós os dois ali no carro a procurar então o nome deste podcast. E graças a Deus o Senhor colocou este nome no coração dele. E eu disse: olha, nem mais vai ficar o podcast Movimento da Fé. Aleluia. E nós estamos aqui para movimentar a fé do mundo inteiro. E nós vamos movimentar porque não é pela nossa força, mas é pela vontade do Criador. E Ele está aqui para fazer este programa acontecer. E o teu testemunho é muito poderoso, minha amada irmã. Então, e depois, como é que foi depois de teres este desejo, ou seja, do teu desejo ser realizado? E depois como é que aconteceu? Realmente que eu provei quão bom é o Senhor. Aleluia. Como a Bíblia diz, se já provaste quão bom é o Senhor, então és uma pessoa bendita, abençoada.
Amém? Amém. Então, para dizer que depois disso, infelizmente, não é? Felizmente, graças a Deus, eu recebi a boa notícia, mas a luta não terminou por aí. Eu continuei a vivendo muitas batalhas, para dizer que quando eu fui para poder ter a certeza da confirmação da minha gestação, o médico me disse que eu tinha que fazer uma ecografia gestacional para confirmar, porque ele também estava com dúvida. Sim. Porque muitas das vezes os testes enganam, dão um positivo falso. Então ele queria ter a confirmação. Sim. Então ele mandou nos fazer. Nessa época, meu marido já estava comigo, graças a Deus. Fomos juntos. Assim que nós fomos, chegamos no consultório médico. Quando nós chegamos no consultório médico, eu me deitei para começar a fazer a ecografia. Então, enquanto o médico colocava o IUE para poder começar a fazer a pesquisa da gestação, mas ele me disse assim, mas eu não vejo aqui, eu não vejo, você não está grávida? O médico me disse assim, você não está grávida, mas eu estou a ver miomas. Meu Deus. O médico disse, eu estou a ver miomas. Você tem um mioma, 2 miomas, um com centímetros maior, mas outro é pequeno. Eu disse, não, eu não vim aqui para tu veres mioma, mas eu vim aqui porque eu estou grávida. Aleluia. Disse, não, mas era tipo um confronto entre eu e o médico. O médico estava me dizendo, não, aqui tem miomas. Eu disse, não. A voz que me disse que eu estava grávida. Isso é fé. Aleluia. Eu disse assim, a voz que me disse que eu estava grávida não mente. Eu estou grávida. Mas não. Olha, o meu marido até ficou a começar a me olhar, mas essa mulher então me trouxe aqui para me fazer passar vergonha, não sei o que lá. Eu disse, não, médico, por favor, doutor, veja bem, porque a voz que me disse não me enganou. Não me enganou. Então ele continuou, depois me disse, sinto o mover, o batimento. Aleluia. Eu disse, meu Deus, glórias a Deus, irmã Eliane. Até no consultório o inimigo nos perseguiu. Agora imagina se lá eu me conformasse que não é mioma. É mioma. Aí a sua fé também desmoronava. Não, talvez também eu depois poderia querer fazer um tratamento pelo mioma e depois perdias o bebê. É verdade. Então, às vezes, quando nós estamos indo num consultório médico, é para chamar a atenção aqui dos nossos irmãos. É nos convidar que o Senhor vai na nossa frente. E nós também devemos pedir a sabedoria divina para poder instruir aqueles que pegam no nosso corpo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E muitas das vezes o inimigo quer colocar sementes dentro de nós, mesmo na cama, no leito da enfermidade. Porque não vais esquecer o que vais dizer. Só aquela confusão que estava na cabeça do médico já estava a confrontar a tua fé. Você aí estava estava a tentar duvidar, mas não, eu ouvi, você foi clara em dizer, eu ouvi a voz de Deus. Então, isso é um confronto, e o confronto nós encontramos em todo lado onde a gente vai. E naquele dia, o médico já estava a confrontar, Satanás estava a falar na boca dele. Para quê? Para a tua fé também baixar, porque a Bíblia diz que se você vai ver a passagem de Jesus na terra, Jesus sempre que ele quisesse fazer uma obra, fazer um milagre, ele falava sempre, tenha fé. Ele nunca fazia algo sem que tivesse a certeza dessa pessoa se tivesse fé ou não. E naquele momento você tinha fé, a tua fé que você ouviu a voz. E você foi lá naquele lugar com certeza, não duvidando que eu estou grávida. E então a tua certeza é que te fez também vencer. A fé que você tinha é que te fez vencer. Porque só poderia ser mesmo aquele mioma, caso tu duvidasses. Tu não duvidaste, tu creste, tu disseste que não, eu estou grávida, eu ouvi a voz. E se a tua fé, naquele momento, dissesse, então eu ouvi mal,
significava dizer que a tua fé já estava sendo abalada, já estava sendo confrontada. Estava, mas você venceu em nome de Jesus. Amém. Porque a palavra nos diz que aquele que pede com dúvida, não pensa que vai receber do Senhor alguma É coisa. por isso que eu estou falando, é É verdade, verdade. irmã Eliane. É. Então, nas nossas experiências com Deus, o que é mesmo determinante é a fé. É a fé. Porque a fé é como a moeda que me permite entrar no supermercado de Deus. Aleluia, amém. Oui. Aleluia, A fé é uma a palavra moeda. forte, amém. É a moeda que me permite entrar no supermercado de Deus e poder comprar lá as coisas que são extraordinárias e trazer. É. Amém? Amém. Comprar no sobrenatural e trazer. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso que devemos saber que quando nós temos a fé, significa que eu acredito na palavra de Deus. E quem acredita está convicta. Amém. Não pode duvidar. É preciso ter aquela convicção. E essa convicção que vai fazer com que a nossa fé mova o coração de Deus. De Deus, é verdade. Deus ama aqueles que confiam nele. Amém. Então, para dizer que não foi fácil. E de lá para cá, depois dele ver, a confirmar a gestação, ele viu, não. Mas eu vejo aí o batimento, eu disse, uau, glória. Eu comecei a dar glórias a Deus, eu disse, Senhor, obrigado. Então foi daí. E tive uma gestação, graças a Deus, saudável, Aleluia. normal, sem nenhum problema. Mas depois eu tive que sair da Angola e migrar para cá, para a Bélgica. Irmãos, não é fácil. Significa que a luta continuou. Continuou, não é? É verdade, a luta de um crente nunca acaba. Daí é que as pessoas não querem se firmar, não querem ter compromisso, porque tendo compromisso em Deus é tendo lutas todos os dias. Porque um crente tem lutas todos os dias, porque nós somos abatidos todos os dias, somos confrontados todos os dias, somos testados todos os dias. E aí vai a fraqueza de muitos. E é por isso que este programa está aqui no ar, para te fazer crescer, para que a tua fé cresça, para fortalecer a tua fé, para movimentar a tua fé. Não é, irmã? Oh, verdade, certeza. A nossa fé deve ser movimentada, a nossa fé não deve estar estagnada, mas sim em movimento, porque a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor movia-se sobre as águas. Aleluia. Então, o Espírito do Senhor move-se sobre nós. Então, permita que o Espírito do Senhor mova a tua fé e te leva a viver o extraordinário de Deus. Aleluia. O extraordinário de Deus não ficou no passado, mas o extraordinário de Deus continua, porque Ele é o Deus omnipresente. Amém. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então precisamos acreditar, precisamos confiar. Você que está desanimado, você que está desesperado, você que está abatido, você que está cansado, você que está fraco, se revista da força do Senhor. Aleluia. E levanta-te, porque Deus é aquele que nos fortalece. Glória a Deus, aleluia, aleluia. É muito maravilhoso o teu testemunho. E eu creio que o Senhor ainda fará muitas coisas na tua vida. E depois, então, quando tu imigraste, como é que foi essa experiência? Tu emigraste com a tua filha, não é? Como é que foi essa experiência de Angola para aqui? Como é que foi? Como você encarou esta realidade? Porque, na verdade, temos uma diferença muito grande de vida aqui na Bélgica e ali a realidade que você teve em Angola e a realidade que você encontrou aqui. Isso confrontou a tua fé? Na verdade, eu imigrei gestante. E é um parênteses que eu me esqueci. Antes mesmo de eu conceber, eu havia recebido uma profecia da parte de um homem de Deus. Ele recebeu uma visão, um sonho enquanto dormia. E no sonho ele viu-me com uma barriga grande, mas empurrando malas. Uma mala. Então ele me disse, Nazaré, eu tenho orado para ti muito tempo, mas nunca recebi essa visão. Nunca tive um sonho contigo, mas Deus falou para mim que você poderá conceber, seja aqui, mas o filho que vai nascer não nascerá nessas terras. Pois é.
eu fiquei tocada. Mas eu até então não Não tinha... alimentaste aquilo, não Yeah. alimentaste. É. Mas eu fiquei tocada pela palavra, pelo sonho que ele teve de mim. E eu disse, vamos orar. Que seja feita a vontade do Senhor. Amém. E nem tínhamos aquela noção que daqui a mais 2 meses ou 3 meses eu ficaria grávida. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, para dizer que eu engravidei, perdão, com 33 anos de idade. Meu Deus. E na vida de uma mulher, e nos países onde nós viemos, há muita complicação, há muito problema, É verdade. muito índice de mortalidade pós-parto ou mesmo neonatal. Infecções então, infecções, também. Muitas coisas. Então, logo que eu descobri que eu estava grávida, eu me lembrei também da mensagem que ele havia me dado. Então, o meu marido, começamos a lutar, a batalhar, para ver formas de nós emigrarmos. Sim. Mas pela graça de Deus, quando Deus fala e é do Espírito, veio de Deus, não tem como falhar. Não tem como falhar. Então, enquanto nós começamos a fazer o processo para poder emigrar, primeiramente nós pedimos um visto da Embaixada de Portugal, mas nós não conseguimos. Sim. Mas não ficamos abatidos, persistimos, fomos num outro lugar, conseguimos e viemos. Mas infelizmente ele não pôde ficar comigo, ele teve que regressar e eu fiquei sozinha, irmãs. Primeira gestação. Meu Deus. Aquela ansiedade de você ter o teu filho junto ao teu marido, a tua família. E chegando aqui, você sozinha, eu fiquei muito abatida. Irmã Eliane, eu vivi a depressão. A depressão que eu vejo escrita nos livros de psicologia, eu mesma vivi. Meu eu Deus. Decidi tirar minha vida. Meu Deus. Eu não tinha desejo daquela criança que eu desejei por 8 anos, que eu lutei, sofri, eu perdi a alegria. O inimigo, ele nos combate até a gota. Então, eu estava totalmente fria, sozinha naquele centro. Irmãos, não é fácil imigrar. É preciso ter Deus. É preciso ter Deus. Não é fácil. Eu estava sozinha naquele quarto. Eu me desliguei de tudo e de todos. Eu não queria falar com ninguém. Eu só queria morrer. A minha filha estava para nascer no dia... A data provável do parto era dia 27 de maio. Eu perdi a alegria de viver. Eu acusava o meu marido. Para mim era como se ele me colocasse aqui para me morrer. Aquilo abalou o meu casamento. Olha, nós não conseguimos desfrutar da própria gestação. Da própria gestação, da bênção que vocês tanto esperavam. Esperávamos. Satanás tentou tirar a vossa alegria. Ou seja, vocês receberam uma bênção, uma alegria, mas vocês não conseguiram desfrutar daquilo que o Senhor colocou. Não conseguimos. Porque o objetivo dele era realmente destruir aquilo que o Senhor colocou em vocês. Então foi muito difícil. E eu não gosto muito de falar sobre esse momento. É um momento muito difícil da minha vida. Imagina eu desprezar a bênção que o Senhor deu para mim. Eu posso vos falar que eu estou aqui falando com vocês por causa da misericórdia de Deus. Aleluia. Porque quando eu entrei no hospital, não era para me dar a luz. Era simplesmente para me fazer um controle normal. Mas quando eu cheguei lá, os médicos disseram que o filho dentro de mim não se movia. Estava a perder a respiração. Por causa da depressão que eu estava a passar. Então, nesse caso, essa depressão veio ainda na gestação. Na gestação, no final da gestação, quando eu imigro. Quando eu vivi o aparato da imigração, quando eu entro no centro, o meu coração se encheu de medo. Eu me esqueci do Deus. Eu me esqueci de Deus. Eu ficava com medo dia e noite, apavorada. O medo nos destrutura. É verdade. O medo nos destrutura. É um meio que o inimigo usa para nos destruir.
o medo, na sua natureza humana, é algo normal, é algo natural, que desperta o nosso corpo para poder acionar Reagir. sobre uma determinada situação de Sim, perigo. sim. Mas quando ele, não é, se aprofunda até ao ponto de nos tirar a alegria de viver, aí é preocupante. A depressão é real, irmãos. A depressão é real e é uma doença perigosa que a nível do mundo tem matado muito. Jovens se tiram a vida por causa da depressão. Foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Porque quando eu chego no hospital, começam a fazer, a tentar ver o que se passava. E eles tentaram fazer de tudo para poderem prorrogar, mas a criança não reagia dentro de mim. Ela estava a perder a respiração. Então aí eles tentaram provocar o parto natural, mas também não conseguiram porque era tudo difícil. E lá eles me disseram que eu tinha que me responsabilizar por uma cesariana. Sozinha, sem ninguém. É difícil a imigração. Sozinha, sem ninguém. Mas neste vazio tinha alguém. Deus. Deus sempre esteve aí. Eu mesma me lembro, enquanto eu estava na anestesia, eu dizia: Senhor, tira a minha vida, eu quero morrer, quero morrer. Que eu morra, que eu morra, que eu morra. Eu gritava assim, em vez de eu gritar: Senhor, salva-me. Eu pedia a morte, irmã Eliane. Meu Deus. Porque eu perdi totalmente esperança, alegria. É isso que essa doença causa, né? Te tira a alegria, te tira a esperança. Você nem tem vontade. Por isso, quando nós estamos a passar por qualquer situação e vem em nós o sentimento de nos isolarmos de uma forma profunda, faz muito cuidado. Há momentos que queremos ficar só, mas não permita ficar só por longo tempo. Porque na solidão, o inimigo pode vir para poder te destruir. E olha que na solidão também é uma maneira de como Deus tratar contigo. E se formos a ver, o próprio Satanás também tenta entrar na solidão para fazer das suas. Porque na solidão ali é um espaço que o Senhor vem, cuida, Ele fala contigo, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus, Ele se manifesta no silêncio, Ele se manifesta quando você está isolada, mas também o diabo entra para fazer das suas. E eu acho que foi o teu caso. Sim, porque na solidão, o Deus fala conosco quando o nosso coração está sensível a ouvir a voz de Deus. Mas naquele momento, eu estava na dúvida. O meu coração estava envolvido do medo. E quando o medo aí está, então o Espírito Santo, muitas das vezes, não tem como agir. Porque a própria palavra diz: não extingueis o Espírito Santo. Aleluia. O medo em nós extingue o Espírito Santo. É verdade. Afasta o Espírito Santo de nós. O medo é uma arma que o inimigo tem usado para destruir a fé de muitos. É verdade. E ele tentou isso comigo. Eu passei por isso. Pois é, porque o medo é um alimento para ele. Sim. Satanás se alimenta com medo. E é por isso que você que está aí deste lado, tenha fé, não tenha medo. De qualquer coisa que você fazer, não tenha medo. Porque se você ter medo, podes ter certeza que tu estás a alimentar Satanás. É verdade, irmãos. Então, em vez de eu pedir a Deus para me tirar daquela situação, eu cavava a minha própria cova. Eu dizia: Senhor, me mate. Senhor, eu não quero viver. Eu perdi. Eu esqueci de tudo, irmão. Esqueci mesmo de tudo. Mas depois eu só sei que eu esqueci de tudo. Entrei naquele momento da anestesia. Mas eu me lembro quando tiraram a minha filha de mim. Ela não chorou, não reagiu e levaram ela nos cuidados intensivos. Sim. E depois dela já não sei o que aconteceu, eu estava sozinha, se levaram aonde, não sei, sozinha. Mas é só Deus que nos cuidou. Amém. Ficamos lá por uma semana,
uma semana de muita dor, de muita solidão, Tu sozinha. fez cesariana, um parto... Ah, Foi cesariana. cesariana. E como a menina estava um pouco sofrida, ela Yeah. teve que ficar nos cuidados intensivos. Sim. Até lá eu não tinha. Ficamos uma semana, voltamos para casa. Eu não tinha alegria, irmã Eliane. Nem conseguiste desfrutar Nem desta conseguia amamentar bênção. a minha filha. Meu Deus. Eu não conseguia. Eu só estava focada que não. Epa, eu quero morrer. Quero morrer, quero morrer. Mas quando Deus tem alguma coisa para nós e Ele determina que não é o teu tempo, ainda há um propósito para contigo nesta terra, o Senhor, pela sua misericórdia, nos guarda. Aleluia. Ela enviou alguém ao meu lado. Essa pessoa começou a me confortar com a palavra de Deus. Aleluia. Começou a me dizer, o medo não é de Deus. Aleluia. Deus te deu o espírito de fortaleza. Se Aleluia. revista de força, levanta, encha-te de alegria. Eu só comecei a voltar à consciência de que eu já era mãe quando a minha filha Pássia já tinha 3 meses. Meu Deus. Não foi fácil. Não foi. Então, para vos dizer que o inimigo nunca se cansa. Nós, às vezes, é que nos cansamos de Deus. É verdade. Então, nós temos que perseverar. Nós temos que nos mover. Nós temos que estar a correr nesta luta da fé a cada dia. Então, deixa-te dizer, fortifica-te no Senhor, porque Ele é a nossa rocha inabalável. Aleluia. E Deus é bom. Deus me curou da depressão. Aleluia. Me tirou da depressão. Aleluia. Fez um novo comigo. Para dizer que o processo do quebrantamento é para nós. Eu dizia há pouco tempo que vi Deus manifestar-se na minha vida quando ouvi a sua voz. Yeah. Mas não passou um ano. Eu me esqueci totalmente de tudo aquilo. Já viram? Mas ainda assim o Senhor não me deixou. Aleluia. A sua graça me alcançou. O Senhor me colocou novamente na sua roda. Amém. E o Senhor me deu a forma. Aleluia. E eu me levantei com fé. E hoje eu estou aqui. São 7 anos. Aleluia. 7 anos que eu estou aqui nesta Europa. Aleluia. Já imaginaram? É tanta luta. Tem muita luta. E a imigração não é fácil. Causou distanciamento com o marido. Mas ainda assim, nós continuamos unidos e sólidos. Aleluia. Pela graça de Deus. Glória a Deus. E temos a nossa filha, que também tem algumas dificuldades, mas eu quero te dizer que Deus é bom. Aleluia. Eu já não vejo o problema, mas eu aprendi a ver a grandeza de Deus em todo o problema. Aleluia. Por isso que já não há nada que pode me abalar. Já não há nada, irmãos. Não. Nada mais me abala. Então eu quero te dizer, levanta-te. Não importa a situação que você está passando. Peça a Deus. Deus é fiel para cumprir o seu propósito em nossas vidas, mas Ele quer o nosso posicionamento. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Pai. Com certeza Ele está aqui e eu estou muito grata por este maravilhoso testemunho. E eu acredito que vai alcançar vidas, vai entrar em corações de pessoas e vai transformar pessoas. Mas eu tenho uma pergunta mais para te fazer, minha amada irmã. Realmente, o que te marcou em Deus? Nesta toda correria, nesta toda experiência que você teve, o que mais te marcou até os dias de hoje? O amor de Deus, com certeza e sem dúvida. Aleluia. É tão grande, tão profundo. Mesmo eu não merecendo, duvidando, fazendo e desfazendo. Mas o seu amor está sempre aí. Aleluia. O amor de Deus é que me levanta, me regenera, me restaura. O amor de Deus é que me dá vida, me dá força. O amor de Deus é tão grande para conosco. Não é simplesmente por aquilo que eu pedi, Deus me deu, não. Mas é mesmo o seu amor. Aleluia.
Porque eu sou falha. Falhei muito e tenho falhado com Deus. Mas o seu amor, a capacidade do amor, a grandeza do amor de Deus é inexplicável. Mas nós somos prova viva. Aleluia. De que o amor de Deus existe. É maravilhoso, irmã Maravilhoso. Eliane. Então vamos nos apegar a esse amor de Deus e vamos nos deixar ser moldado e transformado por Ele, Aleluia. para que nós continuamos vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Eu sinto uma transformação, porque na verdade o testemunho é transformador. E ele transforma não só você que está aí deste lado, mas também transforma a pessoa que está aqui a entrevistar. Realmente, eu louvo a Deus por isso, e é por isso que estamos aqui, não é? É por isso que se criou este podcast Movimento da Fé, para poder movimentar a tua fé. Você que está aí do outro lado, sim, vamos movimentar. E você que está aí, que tenha um testemunho, venha, que nós vamos então fazer isso tudo acontecer. Irmã Naná, o que deixas? Qual é a mensagem que deixas, na verdade, para as pessoas que estão ali do outro lado, que estão a nos ouvir? Qual é a mensagem que deixas neste podcast Movimento da Fé, não é? A mensagem que eu deixo... Podes colocar em cima da mesa, assim. Não tem problema. Tenho aqui uma mensagem para dar, para Aleluia. deixar. Essa mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do seu versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Por que eu deixo esta mensagem? Eu deixo essa mensagem porque aqui estamos a ver o resultado de um homem que não simplesmente aceitou viver na experiência de Deus dos seus pais, mas que lutou para viver a experiência própria com Deus. Até aqui, Jacó conhecia simplesmente o Deus como Deus de Abraão, Deus de Isaac, porque ele ainda não tinha um encontro com Deus. Ele ainda não tinha vivido a transformação, porque ele herdava um nome que era maldito. Ele herdava um nome que o condenava. Apesar das bênçãos que ele tinha, apesar de tudo que ele tinha, mas ele ainda não tinha vivido a verdadeira transformação. Mas é aqui onde começou. E a partir daqui, nós declaramos Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Por quê? Porque um homem buscou, desejou que Deus se revelasse a ele. Então, tudo que nós podemos desejar, desejamos acima de tudo a Deus. Vamos desejar ter Deus na nossa vida como nosso Deus. Aleluia. O Deus da minha experiência. Aleluia. O Deus do meu percurso. O Deus do meu caminho. O Deus da minha vida. Aleluia. Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas é importante que cada um de nós entreguemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. O corpo vivo é aquele que é vivido, nascido de novo, que é nascido segundo o Espírito,
que é nascido segundo a palavra de Deus. Porque temos 3 tipos de homem: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que não conhece Deus. Mas o homem carnal é aquele até que já conheceu, já aceitou, mas ele vive nas concupiscências da carne. Ele vive adorando 2 mestres. E Deus é o Deus que é zelador. Aleluia. Deus é o Deus que é santo. Ele quer que nós o adoramos no Espírito e na verdade. Ele diz: se realmente somos nascidos do Espírito, não vamos mais cumprir as concupiscências da carne. Olhe aqui que Jacó chamava-se Jacó. E quando ele teve a experiência da transformação com Deus, Deus mudou o seu nome. Significa que ele tomou uma nova identidade. Qual a identidade que tu tens? Deus nos deu uma nova identidade. Então vamos nos identificar. Vamos andar na verdade de Deus. Aleluia. Os dias são maus, mas aquele que perseverar, diz a palavra, será coroado. Aleluia. Então vamos nos firmar. Assim como Jacó. Aqui Jacó já tinha quase 90 italianos. Por isso é que quando ele se encontrou com o faraó ouviu ele e disse: ai, bendito és, porque você és um servo de Deus. Jacó olhou para si e disse: seria tão bom se eu conhecesse a Deus desde a minha meninice. Porque ele sabia que o encontro que transformou a vida dele não foi no princípio, mas Deus teve o encontro com ele no momento do final da sua vida. Então você que ainda tem a oportunidade, sendo jovem, sendo adolescente, aceita o Senhor como teu único e suficiente Salvador. E ao aceitá-lo, se sujeita a Ele. Aleluia. Ande nos caminhos do Senhor com fé e permita que a tua fé vai mover aquele que está parado, aquele que está fraco. E assim ganharemos o reino para Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Muito obrigada, minha amada irmã. Eu estou muito grata e com certeza Deus está feliz por você estar aqui. Foi um momento muito especial de ter-te aqui. Realmente um grande testemunho, um testemunho poderoso que com certeza vai alimentar a vida de outras pessoas. Alimentou a minha com certeza nesta noite e nós estamos gratos por isso. E olha, foi uma bênção e vai continuar sendo uma bênção. Irmã Naná, a próxima vez tu virás. Com certeza. Não será a tua primeira vez, mas tu virás ainda para podermos falar da palavra do nosso Pai. Aleluia. Amém. Então, sendo assim, olha, nós vamos terminar. Não te esqueças de dar um like, não te esqueças de compartilhar. É importante que você compartilhe para poder chegar a mais pessoas, para as pessoas poderem assistir, ouvirem, se derramarem no Espírito Santo com este grande testemunho. Você que está aí deste lado, mulheres que pretendem também conceberem, vocês que pretendem ter uma intimidade com Deus, assistam, compartilhem. Amém? E o Senhor vai nos abençoar. Mais uma vez, ficamos aqui com o nosso podcast Movimento da Fé. Vamos movimentar a fé. Vamos compartilhar. Venha compartilhar a sua experiência. Venha falar do poder de Deus na sua vida. E assim as pessoas serão libertas também. Amém? Bye! Bye! Oh, Deus, obrigada. Meu Deus, foi uma bênção, minha irmã. Oh. Não, sinceramente, você é uma mulher, uau. Oh, obrigada. Uau, Deus te abençoa. Amém. Com certeza este lugar Amém. vai abençoar muita gente. vidas. Eu creio. Vai transformar muitas vidas, irmã Eliane. Eu creio. Olha, Deus te abençoe. Pode tirar uma foto assim?